Olá, sejam todos muito bem-vindos a mais uma aula aqui do nosso curso. Hoje nós vamos prosseguir de onde nós paramos da última aula, que nós estávamos falando de criação do documento, mostramos as partes principais do Word, a estrutura, como criar qualquer documento. Para essa aula nós vamos continuar falando de desenvolvimento de texto, o nosso primeiro texto dentro do Word. Vamos abrir a tela do computador para começarmos a trabalhar no nosso primeiro texto, porque eu acredito que vocês já estão muito, mas muito ansiosos. Então, no nosso ambiente de trabalho, aqui estão a ver que está totalmente em branco, é que eu ocultei todos os arquivos para não atrapalhar. Então, já estamos aqui no nosso ambiente de trabalho. Se você não entende o que é ambiente de trabalho, nós temos aqui no curso uma aula sobre ambiente de trabalho. Então, procurando aqui na playlist ou no card que vem aí em cima, você vai encontrar aula sobre ambiente de trabalho. E eu ocultei para, como eu disse, para evitar sobrecarga, você para não atrapalhar. Então, o que eu vou fazer? Vou aqui na barra de pesquisa. Para quem já acompanha o curso há bastante tempo, sabe que alguns programas que nós não podemos encontrar nas pastas, nós vamos diretamente na barra de pesquisa. Então, nós vamos pesquisar o que nós precisamos e nessa aula estamos a falar do Word. Nesse caso, vamos escrever aqui o Word. E, obviamente, já apareceu e vamos dar um clique e para podermos abrir. E também, se não sabe como é que abre um documento, um clique, duplo clique, também temos uma aula específica sobre isso aqui no canal. É só procurar na playlist que encontram talvez aí no card da playlist. Direto ao documento simples. Nesse caso, temos aqui uma página, também na última aula nós já explicamos como é que tudo isso está composto. Eu também não vou repetir. Se quiser saber, é só voltar na aula 8 que vai tentar perceber como é que isso funciona, como é que está estruturado. Então, neste caso, nós vamos começar com o nosso primeiro texto, como vem no título do vídeo, o nosso primeiro texto. Notem que já temos um cursor piscando. Esse cursor indica que já está pronto para poder receber as letras. Então, se já está pronto para poder receber as letras, nós temos os teclados dos computadores, cujos teclados do computador, dependendo do tipo de computador que usa, que pode ser um computador de mesa ou um computador laptop pessoal, os teclados podem ser internos e externos, mas não diferem. Todos eles são iguais. E há uma forma específica de pegar no teclado dos computadores para poder escrever. Porque não se escreve ou só com uma mão, ou escrever ou com a mão esquerda. Então, escreve-se com as duas mãos. Eu vou explicar como é que deve se pegar, né? Com base numa imagem que talvez que vai aparecer. A cor dos teclados e os dedos correspondentes. É óbvio que nos teclados nossos não estarão exatamente assim, mas se você conseguir analisar, vai perceber que a organização é exatamente a mesma. O que significa que, vamos num exemplo prático no dedo indicador, que mostra que é o azul, todas essas teclas que estão em azul claro correspondem ao dedo indicador. O indicador da mão direita está com os teclados rosa, e assim sucessivamente. Pode deixar a imagem em pausa para você poder aperfeiçoar. Após você saber sobre como pode posicionar as suas mãos para escrever, então já é hora de nós começarmos a escrever. Então, para digitar o texto, praticamente você já está a ver as letras no seu teclado, o que você quiser. Se quiser S, clica no S, aparece o S. Se quiser o E, clica no E, no E apareceu o S. Se quiser o R, exatamente como nos celulares que vocês já aprenderam. O alfabeto todo já está aqui. Nos teclados temos a parte numérica, temos a parte textual e temos as partes de função e temos as partes complementares. Tudo isso nós vamos também prosseguir, vamos explicar ainda mais no decorrer deste curso. Mas para já, se concentre mais no texto e na formatação. Visto que para escrever é só indicar a letra, vamos para uma das páginas da internet para nós podermos colar qualquer um dos textos para podermos facilitar nosso trabalho, né? Vou para o Google aqui, obviamente.
podemos copiar essa informação mesmo aqui. É, tudo bem. Podemos, altamente. Vamos copiar. Para quem não sabe como copiar e como colar um texto, podemos clicar Ctrl. Vocês já sabem o que é Ctrl. Se não sabem, vamos ver aqui ainda mais. Ctrl, né, está nos teclados. E C, nós já copiamos automaticamente. E vamos para a nossa folha. E vou apagar esse texto que já estava aqui. Vou clicar Ctrl V. E o texto simplesmente aparece. Todo ele já está aqui. Após termos aqui o nosso texto, o texto está bem dividido, né? Já está dividido, então só nós vamos simplesmente organizar. Vamos supor que seja uma carta, né? Qualquer coisa que você quiser. Numa carta temos sempre um título. Vamos destacar aqui o que será um título aqui. E nós vamos procurar formas para vocês poderem perceber como é que nós temos que fazer cada detalhe. Após termos este texto, temos que mais um detalhe, porque nesse caso nós não salvamos este documento. Nós não podemos nos dar o luxo, nós não podemos nos dar o luxo de poder só simplesmente abrir uma folha e começar a digitar sem podermos salvar o documento. Então nós precisamos salvar esse documento para depois nós podermos formatar e vamos atualizando, salvando, até que o documento esteja todo ele pronto. Então vamos salvar. Para salvar nós vamos entrar há duas formas, podemos ir para este ícone e vai nos mostrar aqui o detalhe das pastas onde nós podemos escolher. Para o Windows 11 ele dá automaticamente a função de OneDrive, né, que é o Google, não é o Google, dá a função do OneDrive, que é uma nuvem da própria Microsoft. Mas nós não precisamos colocar na nuvem, porque se colocarmos na nuvem, sempre que não tiver internet, não vai ter como abrir esse documento. Então, tem que sempre escolher a opção, aqui onde vem mais opções, e aqui nas mais opções nós vamos até este PC, clicamos com duplo clique, nós vamos dar aqui e nos dá aqui as opções. Nestas opções nós podemos encontrar ou podemos procurar as pastas, os locais que nós podemos salvar o nosso documento, neste caso. E para facilitar, podemos entrar só aqui no nosso diretório e podemos clicar em guardar. Automaticamente estará no diretório Fernando, fora de qualquer pasta, para nos facilitar e ser muito fácil de encontrar. E quando nós precisamos encontrar aquele arquivo de forma manual, sem que seja no Word, nós podemos minimizar, né? Para quem não sabe também o que é minimizar, na última aula nós já falamos. Então nós podemos minimizar, voltar e podemos entrar através da área de este PC. Lembrando que eu estou sempre a pesquisar os arquivos porque eu ocultei, né? Os meus arquivos. São muitos que ficam aqui no meu ambiente de trabalho. Então, para facilitar tudo isso, eu acabei ocultando. Então, por isso estou a usar sempre a barra de pesquisas. Mas para vocês, pode ser que não esteja ocultado ou esteja mesmo no ambiente de trabalho. Então, o importante é só localizar a pasta este arquivo. Agora, se o computador estiver em inglês, é óbvio que estará escrito this PC, né? Então, nós vamos até lá, demos um duplo clique para abrir, vamos no nosso diretório, o último, que no meu caso foi este que eu localizei. Vamos dar um duplo clique para abrir e nós já vamos de ver que o nosso documento está aqui. Há um porém, nós não renomeamos ele, né? Então, nós podemos renomear, pode-se renomear internamente lá dentro do Word, na hora em que nós estivermos a salvar, e pode-se renomear também externamente. Nesse caso, como nós não renomeamos no último internamente, nós vamos ter que renomear aqui. Nós podemos escrever simplesmente o meu primeiro texto, né? Como forma de facilitar. O texto de Wero não aceitou. Isso por quê? Porque o documento está aberto.
Então, visto que o documento está aberto, então ele não vai aceitar renomear. O que nós temos que fazer é o quê? Trabalharmos e depois, no final, voltarmos para renomearmos, ok? O importante é que já criamos o documento. Podemos voltar onde nós estivemos parando, onde nós vamos formatar o nosso documento. E para formatar o nosso documento, nós temos que sempre observar os principais os principais tópicos, que nesse caso são os títulos, né? Os espaçamentos, os tamanhos das letras, tudo isso nós temos que ter em consideração, né? Então, nós vamos primeiro começar por formatar os títulos. Na nossa primeira visão, aqui está escrito: damos valor à sua privacidade. É claro que esse texto nós copiamos da internet, então nós não podemos nos inteirar no que está escrito. Então, eu posso marcar esse texto. Para marcar, existem duas formas. Posso dar duplo clique e apertar e arrastar. Também marca. E depois de dar o duplo clique, tem que segurar. Dá dois, segura e arrasta, né? E já está. E também existe uma outra forma, que é quando é para simplesmente a pessoa marcar uma linha muito simples, né? Então, nesse caso, nós pegamos o cursor, localizamos o cursor na parte direita e demos um clique e simplesmente ele vai marcar o texto por inteiro. Então, após nós marcarmos o texto, é aí onde nos dá as opções de tudo que nós precisamos. Vamos supor que nós queremos que essa nossa fonte tenha um tamanho maior, nesse caso. Então, com a fonte marcada, lembrando que se a fonte não estiver marcada, não haverá qualquer alteração. Há alteração quando marcar aquele texto que você deseja. Então, nesse caso, eu já marquei. Então, vou precisar de aumentar a fonte para pelo menos tamanho 12 é o ideal. Os títulos variam entre tamanho 14 a 16. Então, nesse caso, como temos aqui um título, vamos aumentar para o tamanho 14. Aumentamos o tamanho e também nós temos que mudar a fonte, porque a fonte principal para os documentos temos Arial e temos o Time New Roman, mas o mais usado é o Time New Roman. Para nós alterarmos esta fonte para o Time New Roman, nós entramos até aqui na barra superior, né? E vamos até a este campo, nós havemos de virar a nossa setinha para baixo, vamos clicar e aqui temos as opções. Eu, como uso muito esse computador para texto, já vem aqui o Time New Roman, mas se você no seu computador não aparecer, o que tem que fazer é simplesmente pesquisar, né? Pesquisando TIMES. Ao pesquisar isso, ao aparecer. E depois eu vou simplesmente clicar. Olha que nossa letra mudou, né? O nosso texto já está a mudar e já está a ficar mais bonito. E o nosso texto, todo esse texto aqui nós precisamos que seja em Time New Roman, mas devemos de fazer de forma gradual. E depois disso, o que nós vamos fazer é o seguinte: nós temos que justificar este texto, porque não é possível num documento nosso texto estar tudo ele bagunçado dessa forma. Então, o que temos que fazer é o quê? É justificar este texto. Então, para centralizar, é muito simples. Nós vamos marcar o texto por inteiro e nós vamos até a nossa barra superior e vem aqui no alinhamento, clicamos um clique e já temos o texto centralizado. Viram como é muito simples, muito fácil, né? Qualquer um pode fazer em casa com um computador simplesmente. Então é muito simples. E nós também vamos ter que mudar esse texto em Time New Roman, que é a recomendação dos documentos, nesse caso, né? Que é usada para os documentos. Então, após nós termos aqui formatado dessa nossa forma, nós notamos que há algum texto que já está sublinhado e o outro já está com uma cor diferente. Para fazer isso é muito simples, é só simplesmente nós vamos marcar. Nesse caso nós não temos nenhum motivo para destacar esse texto, então o que vamos fazer? Nós vamos marcar ele e vamos mudar de cor. Para mudar de cor, o que é que nós fizemos? Vamos voltar para a barra superior, vamos aqui onde vem a parte da cor, nós clicamos uma vez, escolhemos a cor automática para igualar com a cor das outras. Então, demos um clique e vira automático. Agora, nós temos um problema, temos um sublinhado.
Para retirar ou colocar um sublinhado, é simplesmente vamos de novo aqui na barra superior e vamos clicar no S e que o sublinho vai desaparecer, né? Muito, mas muito simples. Vamos supor que vamos ter um outro tópico, né? Nesse caso. Então, neste outro tópico, né? Não é um título, mas sim um tópico. Nesse tópico, nós queremos destacar para, por exemplo, estar em itálico. Itálico são aquelas letras que ficam um pouquinho inclinadas para o lado esquerdo, né? Então, nós vamos marcar. Nós vamos marcar e vamos até na barra superior e vamos clicar no I, que isso muda automaticamente. Como o texto também deve estar em Time New Roman, e vamos escolher e vamos aplicar. Então, é muito, mas muito simples. Vou marcar todo esse texto e vou centralizar para nos facilitar, né? Para que a aula não seja muito longa, para também poupar o vosso tempo. E aqui já está centralizado. Então, simplesmente já temos um texto extremamente bonito. E também nós podemos destacar através do negrito. Nós temos um texto, para termos um texto em negrito. O que é negrito? Negrito é quando o texto está carregado, né? Para destacar de forma muito mais... destacar de uma forma mais a se notar, né? Nesse caso. Então, nós também vamos ter que marcar, né? O texto que nós precisamos. Vamos supor que esta última que está em itálico, nós precisamos negrir, nós também vamos marcar. Lembrando que todo o texto que nós precisamos alterar, nós precisamos marcar primeiro. Se não marcarmos, não terá nenhum efeito. Então, vamos supor que podemos deixar este texto, podemos levar este e vamos clicar e vamos dar um clique e simplesmente destacou, né? Muito, mas muito simples. Quero também colocar tudo em Time New Roman para ficar tudo harmonizado, né? Então, é muito, mas muito. Para mudarmos a cor da fonte, né? Nós também vamos precisar aqui, uma vez a outra, nós queremos mudar a cor. Então, para fazermos isso é muito simples também. Nós podemos marcar o que nós precisamos. Vamos supor que essa parte de privacidade queremos que esteja em outra cor. Havemos de marcar e vamos até a barra superior e vamos clicar na cor que a gente precisa. Já temos aqui alguns modelos bem específicos e nós vamos simplesmente clicar e já temos a cor que nós precisamos. Então, neste caso, o nosso texto já está extremamente formatado. Na outra aula, nós já vimos de falar mais vamos aprofundar mais sobre o Word, porque isto é simplesmente uma introdução. Nós vamos falar mais, temos que inserir textos, temos que inserir tabelas, temos que falar de muita coisa, mas para a aula não ficar muito longa, para esta aula nós vamos parando por aqui. Não se esqueça de deixar o like, curtir o nosso vídeo e nos seguir na nossa playlist inteira. E lembrando que temos uma playlist de aproximadamente 9 aulas até esta e que todas elas são explicativas e que você vai aprender bastante. Então eu fico por aqui e até a próxima.